Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora dar prosseguimento à nossa aula de geoprocessamento. Aqui só recapitulando, nós vamos trabalhar na aula de hoje com os dados do drone que nós fizemos lá na aula de fotogrammetria. Então aqui eu tenho o ortomosaico de imagem com o voo lá da UFLA. Aqui eu tenho o modelo digital do terreno e aqui eu tenho o modelo digital da superfície. Não fiz aquele processo de melhoria do dado lá no QGIS, não. Vamos trabalhar direto para o que nós queremos fazer e se quiser o suficiente. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma forma de classificar somente a área de café. Então, nessa imagem eu tenho diversas coisas, né? Café, grama, solo exposto, construção, né? Eu quero fazer um processamento em cima dessa imagem de modo que eu destaque apenas o café. Então, como que eu poderia fazer isso? Isso nós vamos fazer lá no QGIS. Então, vou minimizar aqui, porque eu acho que só para a gente conferir se está tudo ok. Vou fazer um novo projeto, que esse aqui não foi. Bom, no QGIS, eu acho, né, ao longo dos vídeos anteriores, eu já mostrei o PointStamp Tools, que é uma ferramenta para inserção de pontos de um arquivo raster. O Profile Tools eu mostrei na aula anterior, que ele faz essa questão do acompanhamento do terreno. O Value Tool, ele mostra no mapa os valores dos pixels de forma mais fácil, interativa. Já mostrei para vocês o plugin Quick Map Service, que é para visualizar os mapas do Google. E mostrei para vocês também o plugin Mask, que ele também serve para fazer aquela máscara em cima dos dados, foi feito lá em funcionamento remoto. GeoFly Planner a gente viu, utilizando isso lá no outro, né? MMQGIS, acho que não chegou a usar não, ou usou. Acho que usou sim na aula anterior também, lá no aula de vetorização. Bom, então esses aqui são alguns plugins básicos, né? Que tem que ter do QGIS para começar a trabalhar a nível profissional com o software. Então aqui, né? Temos os três produtos. Vamos ver se agora vai dar certo, porque o anterior agora deu certo. Então aqui eu tenho o modelo digital da superfície. Aqui eu tenho o próprio mosaico do café. Aqui eu tenho o modelo digital da superfície. Então, para destacar o café, eu vou precisar dos três elementos, tanto o modelo da superfície, como o modelo terreno e o mosaico. Lembrando que esses produtos eu não fiz o refinamento deles, do jeito que saiu lá no AdShop, eu estou trazendo para cá, porque existe. O que nós vamos fazer aqui agora, né? Nosso objetivo é destacar essa área verde aqui, ó, o verde do café, e separar dos outros alvos. Então, só que acontece, isso aqui é verde. A área que eu estou, o mato aqui entre linhas, também é verde. Se eu pegar essa área aqui, ó, também é verde. Se eu pegar essas plantas aqui em cima, também é verde. Então, a grama aqui fora também é verde. Então, o critério do verde, por si só, não vai ser suficiente para separar o café dos outros alvos. Então, tem que ter um critério a mais. E nós vamos utilizar o critério a mais justamente o modelo digital do terreno e o modelo digital da superfície. Tendo esses dois produtos na mão, eu posso fazer essa comparação. Olha, só tem ele em DVI, só considera café aonde que é verde e tem uma altura relativamente alta. Então, é essa condição que nós vamos aplicar, ok? Então,
Aqui no mosaico nós temos 3 bandas, né? Verde, vermelha, verde e azul. Outro plugin importante para vocês trabalharem, dá para ajudar bastante, tem muito quebra-galho nele, é o plugin LF Tools. Então, nós vamos em complementos, gerenciar e instalar complementos. Aí vocês procuram o plugin LF Tools, do jeito que está aqui, ó. É feito por Leonardo França Tools. São ferramentas do Leonardo França. O nome dele está aqui embaixo, aqui em algum lugar, né? E aí vocês instalam o complemento, o meu já está instalado, aqui ó, Leonardo França. Uma vez instalado esse complemento, ele vai estar aqui, ó. Tem processamento, caixa de ferramenta, do lado de cá, ó, LF Tools. E aqui vocês vão procurar. Tem algumas ferramentas legais aqui de topografia, né? Como trabalhar com polígono enquadrada, azimuth, tem algumas ferramentas legais aqui para trabalhar na parte de topografia. Tem alguns elementos aqui para trabalhar com cartografia em geral. Não cheguei ainda a trabalhar muito com esses dados não, depois vou dar uma olhada direito. Mas aqui na parte de drones, não, na parte de, eu acho que é raster. Tem a aritmética das bandas. E aqui ele tem, né, alguns algoritmos feitos, alguns códigos feitos para calcular o índice espectral de imagem de drone. Tem algumas considerações que eu posso fazer com vocês, né? Primeiro, eu posso fazer essa conta lá na calculadora raster do QGIS, normalmente sem nenhum problema. Aqui só dá uma facilitada, né? Com alguns poucos cliques eu faço esse índice. Mas eu quero deixar claro que isso não é índice espectral. Por quê? Os valores que eu estou trabalhando não é reflectância. Para os valores, por valores não ser reflectância, ele não realmente define o que é saúde ou não é. Enfim, o índice não vai ser um índice confiável. Eu chamo isso mais de operação entre bandas do que de índice espectral, porque diferença normalizada da vegetação não é. Diferença normalizada, porque eu estou falando aqui, ó, o NDVI, né? Diferença normalizada da vegetação. Isso aqui não é. Primeiro que ele usa NDVI, é o NIR, né? Infravermelho, que nem infravermelho tem. Então, isso aqui ó, é uma tentativa aproximada de aproximar os dados do drone para índices espectrais. Usam com muito cuidado. Para fins de monitoramento, isso aqui não serve. Para fins de monitoramento, o que serve é o drone multispectral ainda calibrado ainda com alguma placa de calibração. Isso aqui para agora você quer analisar uma única imagem, o que eu tenho de vegetação, o que eu não tenho, isso aqui serve. Agora, se eu quero acompanhar ao longo do tempo se está mudando a vegetação, isso aqui não serve. Então tem que tomar esse cuidado. Por quê? Se eu voar com o drone, sei lá, meio-dia, e fazer um outro voo às 4 horas da tarde, o índice vai mudar. E esse índice vai mudar em função da tonalidade das cores, por causa do brilho da luz. E isso não tem nada a ver com a planta melhorou ou piorou. Ou seja, você vai ter outro valor de índice, outro valor de NDVI, simplesmente porque o sol não está mais tão forte. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com o uso desses índices na hora de interpretar vegetação. Então, eu consigo que, diante do parâmetro que eu tenho, diante das vegetações que eu tenho aqui em volta, indica que existe vegetação pior do que outra. Agora, se eu comparar com uma outra imagem, dá errado. Então, esses índices só funcionam para comparar a imagem na imagem. Não é para comparar uma imagem com uma outra imagem. Não é para comparar um voo com outro voo. Se você fizer isso, você está cometendo uma série de erros de interpretação dos dados. Bom, aqui, né? Dito isso, então, o cuidado que nós temos que ter com as imagens raster, vamos trabalhar com ela. Eu vou trabalhar aqui com o mosaico. Percebe que aqui está com abriu e fechou colchete, é porque o QGIS não identificou ainda o sistema de
projeção da minha imagem. É tanto aqui embaixo aqui, ó, o RSC está desconhecido. Não vai dar problema, tá? É só estou indicando, só porque o nome tá assim. Se eu for aqui e declarar qual é a projeção da minha imagem, aparece a projeção aqui normalmente, mas para isso não vai ter problema. A fórmula, você pode copiar a fórmula aqui, ó. Tem o VARI, tem o GLI, tem todos aqui. Nós estamos calculando o GLI, tá vendo? Vamos calcular aqui o VARI. Vou calcular aqui o dito NDVI aqui, ó. Vou copiar aqui, selecionou, copia, cola aqui embaixo. Para a imagem drone, isso aqui funciona certinho. Por quê? Porque banda 3 vai ser de fato a banda do azul. Isso. E banda 1 vai ser vermelho. Então você consegue realmente fazer essa ponderação. Eu acho que a azul nem faz tanta diferença assim, mas enfim, vamos usar isso. Então isso aqui dá certo para imagem drone desde que essa ordem seja correta, ou seja, drones RGB. Se você estiver utilizando um drone multispectral, isso aqui também dá errado, porque banda 3 não é mais o azul, banda 3 vai ser outra coisa, às vezes nem azul tem. Então isso aqui é feito para se trabalhar com drones RGB. Aqui vou executar, né? Valer a banda 1, valer a banda 2, valer a banda 3 e vou calcular o índice. A banda 4, no caso, é a transparente. E ele vai calcular o índice e vai entregar aqui para nós como um elemento temporário. Eu gosto de pegar essa imagem pequena por causa dessa facilidade, por ser uma área pequena, então o processamento também é rápido, fica pesado para mostrar numa videoaula. Então, primeiro problema do índice, né? Olha lá, ó. Começa a ver esses pontos pretos aqui, que é a sombra, mas ele identificou, né? Vai começar a ver um ponto muito estourado aqui, igual tá aqui, tá vendo? Então tem uma série de problemas desse índice. Então vou apenas analisar a imagem, tá? Então aqui vou dar 2 cliques na imagem, vou em simbologia, banda simples falsa cor. Aqui em gradiente de cores, eu vou escolher umas cores, em todos os gradientes de cores, uma cor que vem do vermelho, passa pelo amarelo e termina no verde. É o RD, Red, YL de Yellow, GN de Green, né? Verde. Vou escolher essa paleta de cores. Os piores locais serão vermelhos, melhores locais serão verde. Isso dá uma aparência melhor. Aí o contraste não fica legal, você clica aqui em cima na ferramenta de melhorar o contraste e aqui nós temos a nossa imagem colorida, né? Por que eu fiz um índice? Porque eu quero calcular o que é verde. O que é verde numa única imagem, nas 3 bandas, né? O que é verde nas 3 bandas aqui é mais complicado, são 3 bandas para ser analisada. Aqui não, aqui eu consigo identificar o que é verde em uma única imagem. E aqui eu consigo, vou aqui em valor do aqui, ó, identificar o valor do pixel lá. O verde meu aqui ficou um valor bem baixo, ó. Vamos calcular outro índice, que eu acho que isso aqui não ficou legal. Processamento, caso de ferramentas, vamos operação entre bandas, vamos calcular esse GLI mesmo. Aqui, ó, 2 vezes V1 vezes V2, porque eu utilizo porque esse GLI calcula com todas as bandas, então teoricamente aproveita melhor as imagens, né? Deu erro, né? O negócio, não sei por quê. Porque deu erro, porque eu estou pedindo para calcular em cima do índice calculado. Eu volto a dizer, né? O lance do QGIS é muito mais identificar por que você errou do que executar os algoritmos. Errou porque estava índice calculado aqui, eu não troquei para mosaico. Trocando aqui para mosaico, pede para executar.
acredito que não vai dar problema. Fui nas 4 bandas, realizando os cálculos. Agora ele deve finalizar o procedimento. E aí nós temos o GLI, né? Vamos ver o que o GLI entrega para nós. Será que o GLI destaca mais o verde do que o NDVI? Vamos ver. Eu batendo o olho aqui, eu acho que ficou melhor. Eu nem apliquei um contraste na imagem. Então esse aqui vai ser o meu GLI. Vou renomear aqui para não ficar confuso. Esse aqui é meu ND. Apertei o botão errado aqui no teclado. NDVI. Ok. Com o Value Tool ativado lá, eu consigo navegar na minha imagem e eu consigo visualizar o valor do pixel lá. O GLI lá deu valor muito mais alto do que NDVI. E não deu aquele split lá, tá vendo? Então o GLI ele foi melhor do que o NDVI para se trabalhar. Vou dar uma cor para ele GLI aqui. Bando assim, falsa cor. Não dá para aplicar a mesma escala de cor, porque o lugar é diferente. Aqui destacou bem melhor, tá vendo? Então, tudo que é verde aqui, no meu, vou até descartar aqui o NDVI aqui, que já vi que não deu certo. O GL aqui funcionou beleza. Vou ativar aqui a minha imagem. Então, aqui eu tenho o que é minha vegetação, meu GLI, né? Opa, meu índice pegou bem isso, ó, separou bem. Agora a pergunta é, quanto que é esse valor? Ó? Então vou descer aqui, ó, GLI, ó, 17, 17, 22, 29, 26, 27, 23, 20, 17, e aqui ficou negativo, ó. Menos, 5, 3, aqui já na hora de 16. Então, se eu falar que 0,1 para cima é vegetação, ele pega bastante coisa. Você vai separar bem. Então, analisando aqui, eu posso declarar aqui, olha, se meu LGI for acima de 0,1, é vegetação. E aí já vai destacar mais o meu alvo. Então vamos fazer a primeira distinção. O que é verde do resto. O que é vegetação do não vegetação. Então, pelo GLI, nós vimos que acima de 0,1 já é uma vegetação boa para o café, né? Então, vamos separar esse alvo. Para separar, você vai em processamento, caixa de ferramenta, e aqui você procurar aqui, ó, ferramenta chamada reclassificar por tabela. Lembrando, gente, esses comandos, ele muda um pouquinho o nome para cada versão do QGIS, tá? Mas é um nome bem similar, mas não é exatamente o mesmo nome que eu estou falando com vocês aqui, vocês vão encontrar lá no QGIS, não, tá? Vou fechar também meu MetaShape, que está pesando o computador. Reclassificar por tabela, clica 2 vezes nisso. Eu vou reclassificar meu GLI. Já tem uma banda, não tem outro critério. Tabela de reclassificação. Vou classificar 2 elementos, o que não é vegetação. Então, o que é vegetação? O que não é vegetação, né? Vai ser um valor. Vou colocar um valor negativo aqui, ó, menos 500. Ah, mas a sua imagem não tem valor menos 500. Sim, eu coloco um valor muito acima que a minha imagem tem, porque às vezes bater no olho pode haver um pixel com valor negativo muito negativo. Eu não sei exatamente que valor é esse.
Claro que eu posso consultar o valor mínimo e máximo da imagem, mas se você não quiser ter que olhar o valor mínimo e máximo da imagem, joga um valor negativo bem acima mesmo que não vai ter problema. O valor máximo aqui, zero, eu acho que é ponto, viu? Se não for, a gente volta. Ponto 1. Isso aqui vai ser zero. E aqui vou colocar o valor 0,11 até um valor. Aqui é uma coisa, ó. Tudo que é acima de 0,1 é vegetação. Mas até que valor que é? Eu não sei. Então vou jogar um valor bem alto, vou colocar 100 aqui. Porque vai ser bem acima do valor da minha imagem. Eu posso na minha imagem verificar o valor máximo, mas para fim você não precisar ficar correndo isso. Tem mais um processo para checar, né? Você pode jogar um valor bem acima aí para não ter, você não vai ter esse problema. Vou deixar em arquivo temporário mesmo, vou executar e aí ele vai criar meu minha reclassificação por tabela. O legal, gente, é que dá para você fazer várias coisas no geoprocessamento por diferentes caminhos. Eu estou mostrando esse caminho aqui, que eu acho que eu darei para fazer tudo na calculadora raster, mas eu quis mostrar aqui para vocês conhecerem essa ferramenta de reclassificar por tabela. Às vezes pode ser interessante para outra finalidade no dia a dia, tá vendo? Então tudo que é branco é vegetação, tudo que não é branco é outra coisa, né? Eu posso cortar essa imagem, eu posso falar que todos os pixels pequenininho aqui não é vegetação, né? Tem outros critérios que eu posso também fazer para selecionar. Vou clicar duas vezes no meu raster reclassificado. Em banda simples falsa cor, vocês vão colocar paletizado valores únicos aqui em simbologia, né? O que significa isso? Eu só vou colorir exatamente a cor que existe no meu pixel. Então, cada valor do pixel ganha uma cor. Então, só é indicado utilizar valores únicos quando você tem poucos valores de pixels na sua imagem. Aqui eu só tenho 0 e 1, né? NDVI não, NDVI eu tenho 0.1, 0.111, 0.12, 0. Eu tenho uma gama de variedades de valor de pixel que daria até problema no que existe se você fizesse essa coloração de valores únicos. Então, valores únicos só serve para quando você tem valores bem definidos, ou seja, uma imagem vindo de uma classificação. Aqui eu classifiquei, ele está identificando o valor. O valor zero aqui eu vou deixar transparente, opacidade zero. O 1, que é o que eu tenho vegetação, né? Posso colocar um valor, uma cor, mais um verdinho, assim. E tá, vou deixar um pouquinho transparente também, para poder enxergar ele. Ok, vou aplicar, vou dar ok. E aqui eu tenho meu raster classificado, então tudo que ele achou que é vegetação, ele está colorindo agora de verde, tá vendo? Tudo que é verde, ele chamou de verde. Então aqui eu consigo, né? Vou até desativar aqui o valor também. Vou desativar aqui o mosaico, olha lá. Caiu em cima, de fato, da vegetação. Então, por esse critério de classificação, reclassificação por tabela, você consegue separar um alvo. E aqui nós tivemos que fazer um cálculo de algum índice para que essa operação fosse feita com apenas uma banda, senão é analisar três bandas simultâneas, né? Demanda mais complexidade no processo. Pois bem, aqui percebe que nós temos um problema ainda. Por mais que eu destaquei a vegetação, eu ainda tenho o problema que ela está destacando tanto café quanto grama. Como é que eu faço para separar apenas o café? Percebe que a grama, em geral, ela é baixa e o café é alto.
E aqui nós temos uma imagem. Nós temos duas imagens que se referem diretamente à altura dos objetos. Eu tenho um MDS e eu tenho um MDT. Então, se eu tenho um MDT que se refere ao modelo digital de terreno, ou seja, tudo que está no chão, tudo que está no solo, e eu tenho o modelo digital da superfície, que destaca tudo que está acima do solo, se eu pegar essa imagem menos essa, eu tenho, né, a imagem da altura dos objetos. Então, basicamente, se eu vier, vamos aprender aqui a calculadora raster, se eu vier aqui em raster, calculadora raster, eu posso pegar o MDT, o MDS, que é a coisa que nós estamos vendo por cima, menos o MDT, que é o modelo que eu estou observando por baixo, produtos vindo lá da fotogrametria. Aqui, obrigatoriamente, tem que salvar o arquivo, nessa opção aqui. Eu vou salvar minha pasta lixo, porque depois eu não vou mais... Isso não é um arquivo de pesquisa, né? Que chama UFLA, né? Vai ser a imagem da diferença. Aqui tem uma questão, gente. Usar a extensão da camada selecionada. Ele vai calcular, o tamanho da área que ele vai calcular será o tamanho da área do que está aqui selecionado. Ó. No meu caso aqui, ó, o MDT, ó, tá vendo que está um pouquinho cinza? Ele é a feição que está selecionada. Então, se eu calcular aqui, usar a extensão, ele está pegando justamente o quadrante desse produto aqui. Eu falo para vocês prestarem atenção nisso. Algumas falhas acontecem nisso, tá? Então, às vezes o arquivo de extensão espacial está geográfico e a imagem que você quer calcular está em coordenadas planas, e aí vai dar problema, vai dar um valor bem zoado. Então, nessa hora aqui, ó, na calculadora raster, é importante que os elementos estejam na mesma unidade de medida, ou tudo coordenada geográfica, ou tudo TM, porque na hora que for julgar a extensão territorial, ele não sabe com que vai julgar. Normalmente, só para fins de... Estou falando esses detalhes assim, porque muitos erros que dá no QGIS, se você souber desses detalhes, você corrige. O grande problema do QGIS é verificar por que deu erro, por que usei a calculadora raster, deu um valor muito doido, não sei por que, não está conseguindo, estou conseguindo. Então, em primeiro lugar, calculadora raster, é bom que os produtos estejam na mesma projeção. Segundo lugar, o primeiro elemento que entrar aqui, ó, aqui entrou o MDS, ele vai respeitar a resolução dele, a resolução de camadas de entrada dele. Então, se aqui for um pixel de 30 metros e aqui for um pixel de 1, a resposta sua será um pixel de 30. A não ser que você mude a extensão aqui e pede para diminuir. Mas ele entende que o primeiro arquivo de entrada aqui é que tem que respeitar. Então, aqui deu mais diferença, vou dar OK, ele vai calcular. Se não der erro, né? A calculadora raster também costuma falhar bastante. Pelo visto não deu. Vamos ver. Aqui eu tenho minha imagem do objeto. Vamos ativar o valor Tools aqui para ver. Olha lá. Café 1,67 m, 1,90 m. Aqui 0, ó, 0, 0, 0, 0, 0, né? Então, ou seja, a grama não tem altura e o café tem. Então, o que eu posso fazer para destacar o café? Tudo aquilo que for verde e que tem uma altura alta. Então, para isso, nós vamos utilizar uma operação, né, condicional. Lá na calculadora raster também tem como fazer isso. Ó. Você vai em raster, calculadora raster, e aqui eu quero o seguinte. Eu quero o meu raster reclassificado, vou até abrir parênteses aqui. Meu raster reclassificado não é aquele valor 0 e 1, tal que 1 é vegetação. Então, se meu raster reclassificado tiver uma imagem igual
A1, eu tenho vegetação. A resposta disso aqui, ó, se eu pedir para dar ok, vai ser uma resposta 0 e 1, tá? Se essa condição que for aceita, vira 1. Se essa condição não for respeitada, vira 0. Em cima dessa imagem, né, que é vegetação, então tudo que é vegetação aqui vai virar 1. Eu vou multiplicar na minha imagem, tudo que tem valor acima de tudo que tem valor, cadê a diferença? Tudo que for maior que 0, sei lá, 30 centímetros, 0,3. Então, se na minha área tiver vegetação, porque o rastro é igual a 1, multiplica com tudo que tem, todos os objetos que é acima de 30 centímetros. O que você vai dar aqui de resposta? Tudo que é acima de 30 vira 1, tudo que é abaixo de 30 vira 0. Então, vamos multiplicar aqui 1 e 0 com 1 e 0. A minha resposta também será valor 0 e 1. Se você quiser que a sua resposta desse mapa aqui seja somente, sei lá, eu quero que apareça a imagem somente o NDVI da onde tem café, o resto você está negando. Bastava ouvir na minha imagem agora, complementar a expressão e multiplicar pelo próprio GLI. Então ele vai mostrar apenas o índice da onde tem café, o índice da onde tem café. O resto vai ficar tudo escuro. Eu quero, sei lá, eu quero apenas a altitude da onde tem café, né? Então você pode aqui multiplicar, ao invés de GLI, você pode multiplicar pelo MDS, até a altitude somente de onde tem café. Por quê? Porque a minha resposta aqui é 0 e 1. Então, 1 multiplicado pela altitude é a própria altitude. E 0 multiplicado pela altitude vai ser um valor que será, né, zerado. Então, aqui que nós temos o nosso dado, né? Vou deixar aqui 0 e 1 mesmo, para a gente poder selecionar somente a área que tem de fato café. E aqui, né, vou chamar aqui dessa minha imagem, né? Vou chamar aqui café prévio, porque ainda vai ter algum outro café que vou ter que molhar ainda. E vou dar OK na minha imagem. Vamos ver se vai dar tudo OK. Eu pulei aqui, não mostrei. Lá embaixo, ali no calculador da raster, tem um nome, expressão válida ou expressão inválida. Se você escrever a sentença ali errado, ele dá como expressão inválida. Se você escrever correto, dá como expressão válida. Então você pode brincar com isso também. Outra coisa também, gente, é a extensão do arquivo. Não sei se aqui o que existem como mexer com isso, mas o arquivo que tem casa decimal, ele é muito mais pesado que um arquivo sem casa decimal, tá? Então é bom se a gente ter essa atenção, que tipo de detalhes que você está entregando, porque um arquivo com muito casa decimal, às vezes você nem utiliza essa casa decimal como informação mesmo, e seu arquivo passa a ter de megas para giga, como informação que muitas vezes é pouco relevante. Demora a processar, pesa o computador, com dado que num terceira, quarta casa decimal você não está mais se importando com o valor, né? Então, 1,00000 e o outro arquivo que tem o valor do pixel apenas 1, matematicamente dizendo a mesma coisa, né? Mas para o computador é diferente. 1,0000 é mais pesado em bits do que um arquivo 1. Então isso pesa o computador, pesa no sistema. Na hora que da expressão isso aqui pesa também. O QGIS, se eu não me engano, tem como converter as imagens 32 para 8 bits. Eu acho que tem. Lá no Google Earth Engine dá esse problema. E lá a gente pode, né? A gente viu
semestre anterior, que dá para alterar esse tamanho do arquivo que vai ser salvo. Estou aqui conversando com vocês enquanto está processando os dados. Então, esses detalhes assim de tamanho do arquivo, é bom você estar atento da extensão do arquivo, porque isso pesa bastante. Então, muitas vezes tem um arquivo, já aconteceu comigo, você tem um arquivo de 3 GB, o arquivo era 100 MB. Na hora que eu fui pedir para fazer uma calculadora raster, ele não entendeu que o arquivo era, que eu queria um arquivo inteiro. Inteiro eu falo que é 8 bits, ou 3 bits, ou 4 bits. Então, quando você não declara isso, joga uns bits da imagem lá para cima, essa imagem fica mais pesada. E eu estou imaginando que a demora que está rodando aqui é que está jogando os bits lá para cima. Posso até verificar lá no arquivo lixo lá. Vocês vão ver que esse arquivo está extremamente pesado. Então, até para analisar, processar aqui, vocês vão ver que é um arquivo muito ruim, né, de trabalhar, justamente por ter esse tamanho exagerado. Eu acho que a calculadora raster não tem como você mudar a expressão, mas eu acho que tem outra calculadora que tem como mudar isso. Vamos ver ela assim que rodar isso. Vamos ver se tem outra calculadora que permite que eu escolha qual é o valor da radiométrica, né, da minha imagem, resolução radiométrica, que nós chamamos, ou os bits da imagem, ou uma coisa do tipo. Com certeza esse arquivo aqui, pela demora que está rodando, ele é maior em termos de giga do que o arquivo anterior. E a informação desse arquivo também é só 0 e 1. Vamos ver quando terminar de rodar aqui, vocês vão ver essa diferença. E isso tem impacto bastante na hora de processar dados. É bom vocês atentar com isso. Se ele estiver entregando valor, deve estar entregando valor acima da casa do zero. Ela está rodando. Cálculo prévio, está custando rodar. Ah, aqui deu foi erro mesmo. Aqui ele fez certo. Deve ter algum pixel fora que jogou bola para cima. Valor tu. Olha lá. 2 caixas decimal, tá vendo? Vamos ver esse arquivo aqui da minha pasta lixo. Prévia, 298. Olha lá. 298 MB contra 74 MB, 41, 408. Mas aqui tem 4 bandas. Um arquivo que está pesado e um arquivo com arquivo 01 ainda de informação, né? Aqui na tabela, aqui na processamento, cada ferramenta tem um outro. Eu acho que também tem calculadora raster aqui, ó. Calculadora de campo aqui, ó, tá em vetores, não é o que eu quero lá. Digital, calculadora raster, tá envolvendo elemento raster. Aqui tem raster calculator, tá vendo? Vamos ver esse raster calculator. Tá vendo que ele é uma forma também de calcular? Eu quero ver se ele te dá a opção de... Aqui deu também não. Vamos ver se o GEDAL que vai dar. Calculadora de campo, calculadora raster. Então você tem diversos elementos para fazer a mesma operação. Aqui, ó, tipo de arquivo de saída, ó, float32. Aqui se eu colocasse int16, ficaria bem mais fácil. Mas eu acho que esse aqui não deixa fazer a operação condicional, que é o nosso caso, né?
Aqui teria que ser imagem A, imagem B, e nós teríamos que ter aquela opção, né, de um maior do que o outro, não ajustar, né? E aqui daria problema. Bom, mas aqui eu quero mostrar para vocês que em geoprocessamento em geral, vocês vão ter diversos caminhos que chegam no mesmo local. Só de calculador de campo de raster eu tenho calculadora raster, eu tenho a calculadora raster aqui do GEDAL, eu tenho o raster calculator, tem booleano raster aqui, lá, eu ou, eu tenho, mas aqui não mostra. O único que mostra mesmo é esse GEDAL aqui, ó, calculadora raster aqui, ó. Aqui você consegue, de fato, melhorar. Então, posso pelo menos aqui, ó, café prévio, GEDAL, ou eu posso, sei lá, será que tem uma opção converter aqui? Então, muitas vezes, quando você trabalha com geoprocessamento, você tem que saber o que fazer do que como fazer. Então, como eu tenho essa imagem aqui, ela está ocupando 498 MB, se eu transformar ela em valores, mudar ela, que é, subir na minha imagem aqui, café prévio, lá em informação, olha lá, float 32, olha lá. Vou cancelar. Vamos ver na diferença aqui. Também é float 32. Aqui eu até escala valor máximo 14, valor mínimo, acho que é a diferença, né? Então, tem essa condição aí, sabe? De acordo com o valor do pixel, quantas casas decimal que eu estou levando, isso faz aqui ficar mais e menos pesado. Mas aqui, se você fizesse ele, acho que não tem nenhum convertor R to int, não. R to vect, não tem. Não tem, não. Acho que aqui o jeito mais fácil era abrir a calculadora raster. Essa aqui do GEDAL. Peguei esse arquivo prévio aqui e falar assim, ó, cálculo igual a, e aqui solta um arquivo int e executar. Teoricamente, vai dar errado. É bom fazer essas coisas assim com vocês dando erro, que a gente é no erro que a gente aprende, não é no acerto, né? É que vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque eu estou convertendo valor inteiro. O que é valor inteiro? Valor inteiro não tem casa decimal. Então pode ser que isso aqui dê erro. Todo valor 0,999 eu vou chamar que é zero. Ou vou chamar de 1, né? Então, enfim. Aqui vai dar, pode ser que dê algum erro aqui por causa disso. Não seria indicado realmente trabalhar. A não ser que minha imagem realmente tem valor 0 e 1. Aí não teria problema. Mas pelo visto calculou certo. Aqui eu tinha que checar, que é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Tá, tudo que deu certo. Deu o mesmo dado, mas eu acho que essa imagem aqui, ó, eu vou exportar ela, só vai a imagem como. Vou exportar o mesmo local que o outro lá. Café P2. E vamos ver o tamanho do arquivo, se realmente diminuiu o arquivo ao converter ele de float para int 16. Será que ele vai aqui? Eu tenho que esperar. Tem que esperar ele ir. Aqui, ó. Número inteiro com sinal, tá vendo?
Aqui, ó, 149 MB. Diminuiu. Que esse aqui, ó, café prévio tava com 149. O outro café tava com maior. Tá. Vou ir pra cima aqui. Aqui, gente, tá com umas ferramentas legais. Eu gosto desse olho aqui, ó. Esse olho aqui, ocultar todas as camadas. Ele desativa todo mundo de uma vez. Tem setinha para baixo aqui, ó. Todos os valores da escala aparecem. Uma setinha para cima, todos desaparecem. Aqui são algumas ferramentas para vocês facilitar o trabalho, né? Outra coisa, não tem arquivo aqui, ó, identificou a projeção da imagem. O Café 2 aqui, ó, tem uma interrogação, ó. Ele não identificou que é fuso TM, então dá o que aqui e sumiu. Tem esse símbolo aqui de memória, significa que se eu fechar o QGIS e isso aqui estiver aberto, se aqui estiver existente, na próxima vez que você abrir o QGIS, esse arquivo aqui não vai ser descartado ao fechar o QGIS. Então, se você for um arquivo importante, tem que salvar. Então, beleza, né? Então, aqui eu tenho café. A área de café, olha lá, ó, o verde que eu estou falando que é café, tem menor do que o verde, cadê aqui? Que é a diferença, não, é o rastro calculado, rastro de cada. Aqui tem muito mais verde do que aqui, né? Então a gente conseguiu dar uma certa filtrada, retirar isso. Só que a área que me interessa é só, cadê aqui? P2. É só essa área aqui interna aqui, ó. Então eu posso cortar a minha imagem em função dessa extensão. Ou você pode também calcular tudo aqui direto. Bom, o que nós podemos fazer, né? Vamos calcular. Por que eu gosto de jogar tudo valor 0 e 1? Porque agora eu vou calcular a área de café que eu tenho, de plantas de café que eu tenho dentro dessa minha região aqui dentro. Se eu tivesse um outro valor, daria para fazer, mas daria mais trabalho. Então, se eu colocar no valor 1, facilita a vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual a minha área que eu tenho de café dentro dessa região aqui toda. Você tem diversas opções. Primeira opção, você pode converter isso aqui para vetor e calcular a área de cada um dos polígonos. Vai dar trabalho, por quê? Porque aqui, ó, isso aqui vai ser um vetor, esse quadradinho. Então vai ser um arquivo muito pesado. Segunda opção, para calcular a área, né? Eu posso pegar essa área, vou fechar aqui. Nosso objetivo é calcular essa área aqui interna aqui, ó, de branco aqui. Primeira opção, posso converter em vetor. Segunda opção, eu posso pegar essa área e contar quantos pixels tem da valor 1. Eu sabendo a área, a resolução espacial de cada pixel, eu multiplico pela área e eu tenho esse valor. Outro porém, né? Estou vendo aqui na imagem aqui que tem que a gente corrigir também. Problema da imagem drone, né? É isso aqui, ó. Que é chamado de efeito salpicamento. Quando você tem muito detalhe, esse detalhe começa a interferir nas suas análises. Então pense o seguinte, eu quero identificar café. Eu não quero identificar a sombra que tem no café. Então essa sombra tem no café ainda é café. Então essa área aqui muitas vezes ela pode ser contabilizada. Como é que eu posso melhorar esse arquivo aqui, né? Eu tenho diversos métodos. O mais apropriado é aplicar um filtro passa-baixa, igual nós vimos na aula de gerenciamento remoto. O filtro passa-baixa, o que ele faz?
Aqui eu tenho chegou aqui eu tenho valor zero. Aqui voltou Então essa ruptura do valor do pixel é chamada de ruído. Então se eu aplicar um filtro passa baixa, esse negócio aqui sai. Por que eu estou falando isso? Porque volto a mencionar, você tem que saber o que fazer do que como fazer. Então se eu quiser eliminar esses pontinhos pretos aqui, aplicando o filtro passa alto, baixa, eu melhoraria isso. E aqui tem a questão, por isso que eu não troquei de QGIS ainda. Processamento, cada de ferramenta aqui, ó. Tem o major aqui, ó. Filtro majoritário, ele está dentro do Saga GIS. Ele não está dentro do QGIS acima de 3.30. Aí essa ferramenta aqui de filtro da maioria, você não consegue fazer. Quer ver? Ó, vamos colocar café P2, a maioria, usar um círculo, usar um raio de 7. O raio 7 é gerado, hein? Raio 5. Vou executar. Teoricamente, vai gerar uma imagem também com valor 0 e 1, só que com esses valores branquinho, preto dentro do café aí, retirado, né? Ou parcialmente retirado. Você pode ficar refazendo isso até melhorar o seu produto. Podia ter cortado a imagem antes, né? Não sei se aqui vai demorar também. Espero que não. Aqui está aplicando transformações, isso aqui. Vai demorar não. Espero que não, né? Aqui, ó, o tamanho do pixel aqui, ó, informação que não vou ter que usar lá, 2,022 centímetros, né? Então, 2 centímetros, 2,2 centímetros, tamanho do pixel. Então, como calcular a área do café? Primeira opção, transformar em vetor e calcular a área dos polígonos. Vai dar trabalho porque vai dar muito mini polígonos. Opção 2, contar quantos pixels contém no valor 1. Né? Aí isso é mais fácil. Só que esses pontinhos pretos aí é café, só que é sombra. Então poderíamos eliminar eles, melhorar esse produto aplicando o filtro passa alta, que é o filtro que nós vimos lá na aula de filtragem dos dados. Né? Então vou mostrar para vocês como contar os pixels dentro de uma área. E aí facilita melhor fazer essas contas. Tem outros plugins também fazer isso, tá? Tem nossa, como é que chama o negócio? O semi-automático plugin. Ele também contabiliza quantos pixels que eu tenho de cada classe. Isso também facilita também fazer as contas. Rodou aqui 100%, vai rodar, vai terminar de rodar aí. Terminado, a gente consegue calcular a área em cima desse arquivo filtrado, que ele é melhor do que o arquivo normal, já que eliminou esses pontinhos a mais. Então a ideia é para mostrar para vocês essas variedade de opções, né, que eu tenho para trabalhar com arquivo raster, calculadora raster, filtragem, né, reclassificação por tabela, operação condicional, essa questão dos bits da imagem. Então essas informações que eu queria deixar registrada nessa aula, que eu acho que é mais importante para vocês ter fixado, né, como informação que tem que ter, né, na hora que for trabalhar com dados raster. Está demorando um pouquinho ainda. O ruim é que essas aulas eu nunca sei se um processo vai ser rápido ou lento. Se vai na sorte aqui, né? Eu acho que isso aqui não vai. Vamos ver, né? E olha que o meu computador é um i7 e 5, 10ª geração, 16 GB. Só que o
O OBS também puxa muito memória. Então essa é a operação, né? Eu vou pensar ainda o que eu vou fazer de atividades para vocês. Próxima aula eu vou trabalhar a teoria da crigagem, depois a prática da crigagem também, ver se consigo trabalhar no mesmo vídeo. E layout de mapa, e talvez eu vou trazer alguma coisa de lá do plugin LF Tools, né? Alguma coisinha sobre topografia. Pode ser legal de vocês saberem também. Eu esperava que ele não é tanto assim não, viu? Eu aposto que o arquivo de saída até que não. Vocês podem ver na minutagem aí, né? Quanto tempo tá demorando esse processamento. O certo era ter feito essa filtragem só dentro da área de café, né? Aqui eu tô fazendo a área inteira, aí demora mais. Ou ter feito um arquivo mais leve, né? Por isso arquivo de 150 MB é um arquivo mais pesado. Aí demora um pouco mais. Mas vai que vai, né? 55% aí. Só para a gente finalizar aqui o cálculo da área. Pra vocês terminar isso aqui, né? A vantagem do vídeo é que vocês adiantam essa parte aqui. Não precisa ficar esperando igual eu estou esperando aqui, né? A vida real não permite 2x. Só a vida virtual, né? Ainda vai, não é para esperar ainda. Ainda estou no tempo ainda lá. Não quero que meus vídeos ultrapassem muito mais de 1 hora. Vão ultrapassar um pouquinho, mas não mais que 1 hora e meia. 1 hora de vídeo está excelente, né? Aqui uma aula. Aqui você vai. Terminou. Isso. Achei que ia rodar de novo. Bom, fio da maioria aplicado. Vamos ver a diferença, que valeu a pena esperar ou não valeu a pena esperar, né? Café 2 está por cima. Vou fechar aqui. E o filtrar está por baixo. Então, se eu desativar o café 2 aqui, embaixo é o café filtrado. Vamos ver a diferença. Valeu a pena esperar? Acho que valeu, né? Então, essa ferramenta de quanto que melhora a imagem, tá vendo?
Essa ferramenta aqui que tem, só existe no QGIS 3.30 para baixo, não tem para cima. Bom, próximo passo, né? Vou definir aqui uma zona que eu vou calcular minha área, né? Então, vou criar um elemento aqui temporário. Vou chamar aqui de região. A geometria será um polígono. Vou deixar aqui um TM, porque todo mundo está em TM já. Tá ok. Ativo a função aqui do polígono. E eu quero calcular a área daqui, ó. Ok. Vou desmarcar o lápis, salvar. Então aqui eu tenho uma área que eu vou calcular a região, tudo que é branco aqui, ó. Você tem as seguintes opções. Eu posso em processamento, caso de ferramenta, e usar a ferramenta estatística zonal. Ó, estatísticas zonais. Eu quero que faça em cima da região, em cima do meu arquivo filtrado. Eu quero que você faça a soma dos meus pixels. Por quê? Como tem pixels 0 e 1, só vou somar tudo que é 1. E vou colocar um S aqui só para não confundir. Vou executar. E ele vai calcular, ele vai somar todos os pixels que estão dentro desse polígono. Aí você, como tem cada polígono vale 0,022 centímetros, eu consigo a minha área. Ao calcular 0,22, 0,02 vezes 0,02 vezes a quantidade de pixels, eu tenho minha área em metros quadrados de café na minha área. Ele gerou aqui estatísticas zonais. Eu tenho outra ferramenta aqui, ó, que eu vou mostrar de uma vez, que é o histograma. As duas vão chegar ao mesmo local. Por isso que eu vou fazer as duas aqui, até para a gente ver. Filtrado, estatística zonal, executar. As duas chegam no mesmo local. É porque a soma só vale a pena quando o elemento que você quer calcular está entre 0 e 1. Aí ele soma todo mundo. Agora vamos supor que eu quero calcular a área de todo pixel que tem valor 2. Aí no... rodou já. Aqui no histograma é melhor fazer isso. Então vou analisar aqui o histograma. Usando saída aqui, abrir tabela de atributo. Eu tenho lá, ó. Eu tenho essa quantidade de pixels aqui, valor 0. Essa quantidade de pixels aqui, valor 1. E eu tenho, em outro arquivo ali, que foi essa soma que nós fizemos no outro, eu tenho essa quantidade de arquivo somada. Olha aqui, o número é igual, tá vendo? Agora, se eu quiser saber minha área de café, vou copiar esse número aqui. Já um calculador aqui, será que abre? Será que cola? Colou. É isso aqui, vezes 0,0224 vezes 0,0224. Eu tenho 1.333 metros quadrados de área de café. Café mesmo, plantado. Retirando das plantas, né? Dentro daquela região. E é isso, né? Então aqui nós fizemos esses cálculos aqui para a gente chegar desse número, beleza? Então, recapitulando, né? Aqui foi um processamento, uma série de processamentos que nós fizemos de um arquivo raster para chegar no cálculo da área de café das plantas que estão dentro
dessa área. O mais importante aqui é vocês conhecerem os botões, as ferramentas, o que cada ferramenta faz. E aqui eu estou aplicando um exemplo prático, entendeu? Então, reforçando, procure saber mais o que fazer do que como fazer. Vocês têm que tomar a decisão do qual procedimento tem que ser feito para chegar a determinado resultado. Como fazer, vocês vão ter vários locais ensinando a resolver o problema. Mas o negócio é o que fazer para resolver o problema e identificar as possibilidades. É esse que é o universo do geoprocessamento, ok? Então, até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver a idade dos dados.